Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco do processo de a gente se tornar consciente de quem somos, né? Porque parece que todo um trabalho que a gente tem que fazer, né? Gigantesco, né? E que algumas pessoas falam, nossa, mas quanta coisa, o que significa tudo isso, né? Então, por que a gente passou, está passando, alguns estão em um determinado estágio, outros estão em outros, e sempre vamos estar, né, crescendo nesse sentido, mas temos que fazer essa transição de terceira dimensão para quinta dimensão. E essa é a mais, digamos, a mais complicada, né, entre aspas. Por quê? Porque a gente viveu, né, muito tempo acreditando que a realidade era física, meramente física. Então a gente estava inconsciente. O que significa estar inconsciente, né? Significa que a gente estava dentro de um padrões energéticos repetitivos, de condicionamentos. Então o que a gente vivia de quê? A gente não criava a vida, a gente não sentia que podia fazer coisas diferentes, não sentia um impulso de ir além. Então a gente vivia num condicionamento, ou seja, condicionamentos que vieram dos corpos físicos, emocional e mental, que vieram em função daquilo que a gente foi repetindo ao longo dos anos. Então muitas pessoas estão completamente inconscientes. Todos os dias elas fazem a mesma coisa. Elas simplesmente estão como robôs, como máquinas, sem consciência do que estão fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa diz que foi tomar banho, ela não estava consciente no banho, né? Então ela não lembrava se ela tinha usado sabonete, se ela não tinha usado, o que ela tinha feito. Então isso significa que está num nível de inconsciência que você não é capaz de perceber o que você está fazendo, as mínimas coisas. Então esse é um nível inconsciente da realidade. Então como que uma pessoa vai saber que que existia o superior, que tem alma, que isso e aquilo, se ela está num padrão meramente mecânico? Então esse mundo mecânico foi criado por conta do sistema da terceira dimensão, da Matrix. Então a Matrix foi um sistema, né, que foi cristalizado justamente pelos seres que se mantiveram inconscientes e aceitaram isso como realidade. Então eu aceito trabalhar num lugar que eu não me desenvolvo. E aí fico nesse padrão repetitivo. Então todos esses padrões vão sendo mantidos por repetição. Então como é que a gente faz para sair disso? Aí é que entra o processo do despertar da consciência. Então a gente precisa tomar consciência do que a gente está fazendo, né? O que a gente está repetindo, por que está repetindo, e parar, e fazer uma pausa para realmente começar a transmutar isso. Então todo o processo de despertar leva a gente a energia, uma energia mais elevada, uma energia crística, para tratar todos esses corpos, vamos chamar assim. Então, o corpo mental precisa ser purificado, ele precisa ser trabalhado, porque ele não pode mais ficar repetindo padrões velhos, padrões antigos. Aí você fala, mas que padrões antigos são esses? São aquelas mesmas bobagens, né, que a pessoa fala, não, eu não posso, às vezes eu não posso fazer aquilo que ela acredita que não pode, que ele não tem, que não vai. São padrões desgastados, incorporados por um sistema que preconizou a involução, né? A gente falou, não, os seres têm que ficar vivendo só daqui até aqui, nessa caixa. Então eles criaram uma caixa e mantiveram os seres ali dentro, como? A partir dos sistemas que foram criados. Então o sistema de comunicação, as mídias, sistema educacional, sistema religioso, sistema político, sistema econômico, todos eles foram mantendo os seres dentro dessa caixa. Então, quando o ser quer ir para outra coisa, ele tem essa caixa. Então, como é que ele vai acessar uma dimensão superior, né? Como é que ele vai acessar Deus, se existe um sistema religioso, por exemplo, que diz, não,
O meu Deus é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente do seu, que é tudo diferente. Então ele acredita naquele Deus que está ali, e não no Deus, né? E não no universo, não no todo, que o Deus é um só, para todo mundo, né? Existem vários deuses, né? Então Deus é uma entidade única, absoluta, que criou tudo, tudo que existe. Então essa inconsciência foi sendo mantida pela caixa. Então essa caixa é a limitação que o ser entrou, né, quando veio, encarnou, e aí veio aquela questão do véu do esquecimento, do livre-arbítrio, que é o sistema da Terra, né? Então o sistema da Terra é o livre-arbítrio. Então o ser vai fazer escolhas, mas com base em quê? Ele faz sempre a escolha com base na mesma memória do passado. Então ele só troca uma cor, né? Por exemplo, um tom, mas é a mesma coisa, é mais do mesmo. Ele só trocou o sabor do sorvete, mas é mais do mesmo. Então ele continua nesses padrões repetitivos, condicionamentos, isso é inconsciência. Então todo o potencial do ser, todos os dons, todas as suas capacidades estão lá dentro, latentes. E elas precisam vir à tona para que o ser possa passar por um processo de evolução. Então, para ele se desenvolver, ele vai ter que fazer isso. Então, ele tem que buscar o autoconhecimento e começar a investigar os padrões, o que ele faz, por que pensa, por que sente. E ele começa a perceber que tem coisas que são inúteis, né? Então, ele vai começando pouco a pouco a deixar isso de lado e aí sim ele vai modificando tudo isso. Quando ele faz isso, o universo responde, né? Então, por quê? Porque ele entrou em outro padrão energético, em outra percepção dele mesmo. Então, ele vai acessar outras leis e vai começar o seu processo de se tornar consciente. Então, o despertar da consciência é um mecanismo que, em muitos casos, acontece uma bruta de uma ebulição. Por quê? Porque o ser ficou muito tempo dentro daquelas caixas e a alma não. A alma fala, o que é isso? Eu não vou ficar aqui fazendo o quê? Né? Por quê? Porque ela precisa emergir, porque ela é a comandante. Né? Então, a nossa alma, a nossa consciência é o comandante. E não os corpos físicos. Os corpos físicos são o mecanismo que vai fazer a experiência da alma, da consciência. Então, o mecanismo tem que estar atualizado e organizado em função dessa alma, dessa consciência, e não de um sistema que quer mantê-lo usando aquele sapato, que quer mantê-lo comendo aquele alimento. Por quê? Porque aquilo é a prisão da alma. Né? Então, essas caixas, a partir do momento em que começou o processo de transição planetária, há muito tempo atrás, essas caixas começaram a ser revistas, sacudidas, com as forças superiores. Né? Então, todos os grandes mestres que passaram por aqui abriram esse caminho ascensional, caminho evolutivo, e deixaram ensinamentos para toda a humanidade, dizendo, olha, né, essa caixa não é a realidade. Não é a realidade, essa caixa. Você não pode manter 8 bilhões de pessoas dentro dessa panela de pressão. Por quê? Porque uma hora ela vai estourar. Né? Então, com o movimento da Terra, trazendo para dentro dessa caixa as energias, frequências de quinta dimensão, a caixa comporta o quê? Uma frequência de terceira. Então, começou a entrar lá frequências mais altas. Aqui, os seres que estão no condicionamento, na repetição, na inconsciência, recebem uma energia mais alta. Como é que faz? Né? É uma energia que vai revelar a eles coisas que eles vão falar, mas peraí, por que eu estou dentro dessa caixa? Né? Então, esse é o acordar, esse é o despertar, que muitas vezes pode ser uma coisa muito desagradável. Por quê? Porque você está fazendo uma atividade e você fala, mas peraí, por que eu estou fazendo isso? E a ficha cai. Né?
Então você começa a perceber que toda a realidade não é tão palpável assim. Então não é fácil, gente. Não é fácil, né? Quando você começa a perceber que a realidade não é tão sólida assim, ou seja, como a gente percebeu, né, que aconteceu todo um processo, que é, somos feitos de energia, a realidade é toda feita de energia, mais condensada. Por quê? Porque tem elementos químicos mais densos, porque estamos numa realidade, dentro de um corpo mais denso físico, biológico. Então, para que esse corpo possa ver essas formas, possa ver essa tela, né, possa estar falando com alguém do outro lado, ele precisa ter essa densidade, ele precisa sentir. Então, para isso nós temos os 5 sentidos. Então, os nossos sentidos físicos nos auxiliam a viver essa experiência, a sentir isso, a palpar isso, tocar, cheirar, perceber. Então, a gente tem paladar, a gente tem sentimento, a gente tem um monte de coisas que nos permitem fazer a experiência nessa dimensão. Mas para um ser que está inconsciente, ele fala, não, mas que experiência nessa dimensão? Isso é a vida. Ele acredita que a vida começa e termina nessa dimensão e que só existe isso. Então, quando vem todas essas informações, né, começou todo esse trabalho das naves, etc., né, sementes estelares e tudo mais, que esse trabalho não é acessado, não pode ser acessado por um ser que está inconsciente. Por quê? Porque ele não tem consciência. Ele não está consciente do que isso significa. Isso seria um choque. Seria um choque. Chegar e falar, olha, né, isso seria desumano. Colocar uma informação dessa para um ser que não está preparado. Por isso que as informações, elas só chegam para os seres que já estão preparados para receber a informação. Então a gente não pode falar assim, não, então como é que nós vamos resolver esse planeta? Vamos despertar todo mundo, acorda todo mundo e vamos resolver. Não pode, por quê? Porque existe um livre-arbítrio. Então, como é que um ser vai sair da inconsciência se ele tem livre-arbítrio? Ele tem o direito de escolher se ele quer ficar lá ou se ele não quer ficar lá. E ninguém pode interferir nisso até que ele tome a decisão de sair daquele ponto e falar, não, eu quero descobrir mais, saber o que mais que eu posso fazer. Então, quando ele toma por si mesmo a decisão, então aí ele está se abrindo a uma força maior e aí sim um ser que está nesse processo pode entrar em contato, se assim for, por ressonância magnética, ou seja, por atração magnética. Por quê? Porque aquele ser está em alinhamento com aquele outro. Então a informação que ele tem ajuda aquela pessoa. Aí as coisas se movem nessa direção evolutiva. E aí o despertar, ou seja, a consciência, o ser começa a se tornar consciente dele mesmo, da sua existência. Por quê? Porque na inconsciência, a grande maioria não tem consciência de que está existindo. Ou seja, a pessoa não percebe, ela está tão no automático, como a gente fala, né? Vai aqui, vai lá, tudo no automático, que ela virou um robô, ela não está sentindo, ela não está percebendo mais a vida, percebendo a presença da vida. Então essa mudança, né, essa chacoalhada que acontece na pandemia, por exemplo, já é um chacoalhão. E aí começa a se intensificar isso com a transição planetária.